Bem, pessoal, tudo bem? Vamos aqui para o terceiro bloco. Aqui vou fazer um mix aqui de notícias para a gente bater papo aqui sobre vários assuntos, tá? Na verdade, o assunto ele circula sobre um ponto, mas são várias notícias. Bem, primeiro ponto, primeira notícia. CNJ e STJ realizam evento para discutir gestão de dados no âmbito do judiciário. Segundo ponto, Dataprev prepara edital para contratar a ferramenta de reconhecimento facial. Terceiro ponto, terceira notícia. Nuvem pública dos órgãos federais volta a travar na justiça. E para fechar, segurança cibernética. WannaCry ainda é um perigo real no Brasil. WannaCry é uma espécie de um vírus que paralisou as redes de diversas corporações no Brasil em 2017. Esteve entre os 3 mais detectados no país no segundo trimestre. Mostra que o país tem os dados de uma empresa Fortinet, mostra que o país sofreu 15 bilhões de tentativas de ataques cibernéticos entre março e junho, e boa parte deles foi a plataforma Windows, vulnerável à falta de atualização. Bem, conjunto aqui de informações, né? Eu comecei aqui pela questão do CNJ, que fala a questão de dados. Eu quis fazer esse pupurri de notícias aqui, porque é interessante verificar. A ferramenta de nuvem do governo não funciona, é falha. Vou colocar aqui mais um dado, independente da notícia ou das mensagens. Constantemente os celulares dos ministros de Estado são hackeados, quer dizer, não tem segurança. Vou colocar outro ponto. O TSE, junto com o Detran, ele tem mapeado, através da eleição e dos eleitores, a parte de digital, gastando milhões nessa plataforma, e aí vem a Dataprev e agora quer gastar mais milhões para fazer reconhecimento facial para colocar numa nuvem que não funciona, que é atacada não sei quantas bilhões de vezes, e o STJ e o CNJ discutindo LGPD, segurança dos dados, proteção de dados, enfim. E acrescento mais um ponto nesse pupurri, que é aquela base de dados dos celulares, que era para as pessoas não se cadastrarem para não ligarem para elas. E na primeira semana ela foi invadida e todos os celulares lá cadastrados foram disponibilizados. Quer dizer, está se discutindo proteção de dados e avanço facial, reconhecimento, sem ter um mínimo de estrutura, e gastando milhões. Eu trabalhei numa empresa de tecnologia em São Paulo, recentemente, de alta tecnologia. É impressionante o trabalho que os profissionais técnicos da Logicales realizam. E me abriu o horizonte em relação a muita tecnologia. E uma das coisas que me fez pensar é a quantidade de curioso que trata de LGPD. Para você ter uma ideia, aqui nós temos advogados brasileiros tratando de LGPD. Nessa multinacional, a Logicales, você tem profissionais da área de tecnologia envolvidos com isso, porque envolve muita tecnologia, que envolve um conhecimento técnico muito forte, um conhecimento de programação muito forte. E o que eu vejo, mal comparando, fazendo essa crítica aos advogados que se imiscuem tecnicamente nessa área, não estou dizendo de você inserir cláusulas contratuais ligadas à LGPD em determinados contratos, mas se imiscuem para falar de blockchain, para falar de tecnologia, é a mesma coisa que eu vejo no governo. Você tem um governo completamente incapaz de lidar com esse assunto e que, seja por corrupção, seja por ignorância, não consegue selecionar via licitação as melhores empresas. Porque não faltam empresas no Brasil com capacidade para desenvolver ferramentas que protejam a segurança da informação, que criem ferramentas úteis e inteligentes, mas, novamente, seja por ignorância ou seja por corrupção, isso não acontece. E outro,
A gente trata dessas informações ao mesmo tempo que a gente trata com problemas mais estruturais ligados ao governo. A incapacidade do gestor público hoje é algo latente no Brasil. Então, ele não consegue dialogar, ele não consegue saber o que ele pode fazer na direção de determinadas instituições. E outro problema, a máquina pública é engessada de uma tal forma que você tem, por exemplo, dentro do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, um diretor de TI. Só que o diretor de TI do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ele não tem competência para fazer aprovar todas as atividades que ele, em tese, vislumbra como possíveis. Ele tem um presidente, quem aprova os gastos é o presidente. E o presidente está mais preocupado com subsídios. Ele não quer gastar com tecnologia, ele quer gastar com o aparato, ele quer ter motorista, ele quer ter combustível, ele quer ter assessores, aumentar o teto remuneratório, etc. Ele está preocupado com isso. Então, a máquina pública não permite o próprio Estado se auto-administrar e caminhar para uma evolução tecnológica de base, transformadora. Então, até a gente alinhar esses pontos, a gente vai ficar engateando muito. E a gente vai sofrer demais, assim. E um ponto que acaba acontecendo é o seguinte, todo debate envolvendo tecnologia ele é sempre muito interessante e ele é completamente agregador. Mas o Rafael tocou num ponto que é impressionante. A quantidade de gente sem nenhuma capacidade técnica tentando falar sobre o assunto. E, assim, tentando se impor no assunto. Então, a gente acaba lidando com uma situação onde é como se você desse um celular para um Neandertal e tentasse fazer com que ele fizesse uma ligação, ou desse um chimpanzé, um iPhone, e falasse para ele, me liga no FaceTime, entendeu? Então, a situação hoje em dia do governo brasileiro lidando com tecnologia é tu dar um chimpanzé, um Mac, toma aí, parceiro, faz contato comigo. Esse é o nível. E lembrando que nós estamos num país com um índice, com uma burocracia notória, conhecida, todos nós conhecemos a nossa burocracia. E burocracia e tecnologia não conseguem andar na mesma mão. O tempo que se demora para fazer um procedimento licitatório, para fazer o desenvolvimento de uma determinada ferramenta, do ponto de vista burocrático, a ferramenta já está velha, já está vencida, já está ultrapassada. Então, são obrigados a fazer licitações completamente rasas e saem ferramentas completamente idiotas, que foi, por exemplo, o banco de dados para telefone, por exemplo, do Não Perturbe, em que os dados telefônicos estavam disponíveis, né, em pastas. Você botava, no caso, botava www, botava barra e você tinha acesso às pastas depois. Não era uma coisa... Nossa, estava assim? Estava muito, muito latente. Então, a gente tem essa situação de você ter... seria ótimo a situação do reconhecimento facial para evitar fraude e tudo mais, mas é aquela situação. É como se a gente estivesse discutindo tecnologia com um chimpanzé, entendeu? E só um elemento que eu esqueci de mencionar, e o Alexandre, o Jorge me pontuou. A forma de ingresso desses profissionais de TI dentro da estrutura do poder público não faz selecionar os melhores profissionais de TI. Porque no Brasil, o profissional top de TI, ou ele está fora, o brasileiro, ou ele está fora do país, ou ele trabalha remotamente para uma multinacional, ou ele está no Brasil trabalhando para uma multinacional. Essa é a regra, porque lá são salários altíssimos. Os salários desses profissionais em São Paulo são altíssimos. O que ele ganha dentro do poder público não é um incentivo. A forma de seleção desses profissionais do poder público jamais vai selecionar o melhor profissional. E não é uma crítica ao profissional de TI que está trabalhando pelo poder público. O que eu estou dizendo é, a forma de concurso público no Brasil, a despeito de todas as outras, etc., é uma forma que não seleciona o melhor profissional para nenhuma carreira. Então você pega o juiz, se você me falar que o juiz que passa no concurso público é melhor porque ele decorou, eu vou dizer que esse é um péssimo juiz. O cara tem 26 anos de idade, não aproveitou, não viveu, não tem nenhuma experiência técnica, não tem nenhuma experiência acadêmica satisfatória, e ele vai ser juiz. Porque ele decorou mais. E não apenas porque ele decorou o que estava na banca, etc. Mas
A base é o bom profissional de TI, capaz de revolucionar, está no mercado. E o que o poder público tem que fazer? Eu tenho que criar mecanismos desburocráticos que respeitem a Constituição, mas que sejam atrativos para eu chamar esse profissional que está na iniciativa privada para a iniciativa pública. Essa é a única forma de a gente garantir um sistema inteligente. A gente começa a transformar, revolucionar toda essa base. Você ainda tem situações, o TSE pedindo para a população ir até o TSE para cadastrar uma nova digital. Pô, não, é isso que eu ia comentar. Assim, eu acho muito complicado. Acho muito complicado. Essa questão do reconhecimento facial especificamente. Bacana, a ferramenta bacana, tal. Agora, vamos primeiro acabar né? Vamos acabar a base de dados da digital. Vamos fazer isso funcionar. Na última eleição, todo mundo ficou na fila, demorou 2 horas para votar, porque estava todo mundo tentando colocar o dedo. Lá em Niterói, eu era eleitor com base em Niterói e já tinha feito a parte da digital. Cara, era um inferno para votar. Vamos melhorar essas ferramentas, depois vai para outra, sabe? Lembra que tem tecnologia, todo mundo tem iPhone, outros iPhone, smartphone, que eu quero dizer. Todo mundo sabe que vira e mexe tem atualização do sistema. Então, assim, vamos começar com a digital, depois atualiza para reconhecimento facial. Querem pular etapa, e nessa de pular etapa gasta-se dinheiro. E outra, gestor público, normalmente são pessoas mais velhas. E aí, pessoas mais velhas, que às vezes você vai entregar relatório para essa pessoa, a pessoa te pede impresso. Aí você fala assim, calma aí, mas tecnologia, economizar papel? Não, mas eu sou antigo, não mexo muito em computador. Essa é a realidade do gestor público, e essa é a verdade. Não queira vir me falar que é diferente. De repente, nos grandes centros você ainda tem pessoas trabalhando em home office, mas se a gente viajar, como dizem os mais antigos, nesse Brasilzão grandão, cara, o cara que está lá em Roraima, que duvido que esse cara esteja trabalhando numa tecnologia de ponta, entendeu? Eu acho muito complicado, cara. Sabe, questão, Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, com seu sistema que eu acho bem razoável, tem outros melhores, ok? Mas, assim, sempre quando tem uma atualização, toda data comemorativa, o tribunal ele faz uma homenagem através do seu site. Então, se é Dia das Mulheres, ele vai lá e coloca um template do tribunal todo rosa. Nessa semana que ele faz essa atualização para o template rosa, o tribunal sempre trava o site do tribunal. Cara, é só uma alteração de template, não é nada demais. É só de azul vai para rosa. Sempre trava. Aí você quer falar de reconhecimento facial, sabe? Um lugar onde não tem segurança. Porra. Você tocou uma coisa, segurança, lembrando, isso envolve soberania nacional, segurança de dados de todos nós. Tivemos há pouco tempo situações polêmicas envolvendo hackeamento de celulares de autoridades, ministros da STF, no caso, inclusive até do próprio presidente da República, que deve ter tido conteúdos interessantíssimos. E assim, a gente está falando de informações de segurança nacional. Você vê, coisas simples, que é a comunicação da alta cúpula do governo. E você tem problema de segurança. Então, imagina, tivemos problema de segurança com o fornecimento de dados no site que bloqueava o número de telefone. E a gente agora tem essa situação de biometria que já está ficando defasada, agora, no caso, vai ser por reconhecimento facial. A gente não consegue nem manter a estrutura da segurança básica. A gente já teve, inclusive, envolvendo polêmicas com relação à proteção de dados com a Petrobras, ainda no governo Dilma, né? E, assim, o que me leva a crer que, da mesma forma em que não é feita uma profilaxia, né, aqui no Brasil a gente não leva muito a sério fazer uma profilaxia jurídica de proteção, para que, no caso, sejam feitas as coisas com estudo, com antecedência, a mesma coisa se reflete na tecnologia. Não é feito um estudo, um impacto de como vai ser feito um projeto, determinada situação, e quais vão ser as possibilidades. E o principal, essa metodologia de licitação para esse tipo de serviço é completamente medieval para um sistema que envolve tecnologia.
não dá para pensar em licitar, né, concorrência e tudo mais, da maneira demorada que é para um serviço de tecnologia que custa caro, a Rafael mesmo mencionou, né, e ele precisa ser entregue num prazo razoável e ter uma infraestrutura para lá de eficiente para entregar. Para vocês terem uma noção disso, eu participei de algumas reuniões nesse sentido. Hoje você tem em tecnologia da informação os chamados contratos sem escopo. Já ouviram falar? Não. Contratos sem escopo são contratos em que a empresa chega para um profissional dessas empresas de tecnologia da informação e fala assim: eu quero desenvolver alguma automação, quero desenvolver alguma tecnologia que envolve elementos básicos. Então, ele te dá alguma coisa. Só que as partes não sabem até onde aquela tecnologia pode chegar. Eles podem criar algo completamente novo. Eles não têm uma finalidade. Eles têm uma base do que eles querem fazer para resolver um problema específico. Mas no contrato sem escopo, eles não sabem aonde eles vão chegar. Então, a cada atividade que eles fazem, tem uma reunião, e eles aprovam que foi feita uma reunião, eles vão caminhando, e às vezes criam-se tecnologias fantásticas. É uma pena que eu não possa falar, porque a maioria das quais que eu participei são, quase todos, na verdade, são protegidos por NDA. Mas eles não sabem onde eles vão chegar. Você consegue imaginar o poder público licitando um contrato de escopo? Numa tecnologia que você precisa no edital estabelecer? Eu vou... Uma constitucional administrativa. Só que essa é uma questão que é incompatível, como o Jorge falou, é incompatível com a tecnologia. Como é que você estabelece essa relação? É difícil. É por isso que a gente fala para os profissionais aí que se acham os sabedores, os conhecedores desse tema, comecem a pensar um pouco mais nos problemas reais. Os caras estão conversando sobre Smart City, reconhecimento facial. Calma. Tenta resolver problemas básicos do estado do Rio de Janeiro. Eu quero lembrar e pontuar uma questão seguinte. Poucos ainda utilizam, poucos sabem. Existe a lei de inovação que trata bem dessa questão de tecnologia, contratos, essas coisas. Ela tem ali algumas questões de contratação que ela sai daquela 8666, tá? O Tribunal de Justiça de São Paulo, ele tentou fazer através da lei de inovação, contratar a Microsoft para questão de gestão de dados. Deu uma confusão, o CNJ travou. Tentou. Não, sim, tentou. Não, mas vou te falar que ali foi mais uma questão política, mas enfim. Mas ele tentou utilizando a lei de inovação, tá? Isso foi debate e houve manifestação num grupo do Núcleo Jurídico do Observatório de Inovação da USP. E, assim, por acaso é um grupo ali fechado, não tão fechado, mas comparando, né, considerando todos esses 4.0 aí da vida, eu não sei de pessoas ali que estejam no 4.0. Então, eu considero um grupo relativamente fechado, mas que tem se posicionado nesse sentido. Então, assim, só voltando, é uma lei que ainda é pouco aplicada e que pode gerar um certo transtorno em função de desperdício de dinheiro, porque é uma lei que facilita a contratação de tecnologia. E, enfim, pode ser um problema futuro aí. As pessoas ainda não enxergaram. Acho que nem os 4.0 enxergaram, mas enfim. Lembrando que a gente vive num país... São advogados do futuro. Lembrando que nós ainda vivemos num país que nós temos aquela medievalidade, que é cartório, reconhecimento de firma, tá? A gente está discutindo reconhecimento facial quando tem que reconhecer firma por autenticidade, por semelhança, entendeu? Então, cara, assim, é o orangotango mexendo no celular, entendeu? Exatamente, cara. Exatamente. Enfim, vamos lá, né? Vamos para o último bloco. Vou encerrar aqui. Daqui a pouco a gente volta, pessoal. Até já.